a mais um episódio do Mid Six Podcast. E hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo para a nossa vida pessoal e profissional, a habilidade da comunicação. E hoje a gente trouxe aqui uma pessoa expert nesse assunto, gente, é a Shirley Almeida. Bem-vinda, Shirley. A Shirley é palestrante renomada e referência na área de oratória, com uma trajetória de mais de 18 anos, transformando a vida de várias pessoas no mundo dos negócios. E a Shirley é graduada em fonoaudiologia e gestão empresarial, né? Ela também é coach, já concluiu mais de 2.000 turmas, com mais de 70 mil alunos formados assim, de forma personalizada. Bem-vinda, Shirley. Obrigada por você aceitar. Que números, hein, Shirley? Que números, hein? Parabéns. Muita coisa. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Estou muito feliz de contribuir com um pouco dessa trajetória aí dos 18 anos para ajudar, talvez, algumas pessoas que têm muito medo de falar em público. Com certeza. Shirley, como é que foi sua trajetória? Como é que você descobriu essa habilidade na área de oratória? É algo bem engraçado, Angélica, porque como é que uma pessoa já teve medo de falar em público e hoje é profissional da área, né? Aquela mesma questão, as pessoas nascem já... Não tem nada disso, nós precisamos aprender. E assim eu fiz, mas foi muito engraçado isso na minha vida, porque eu sou fonoaudióloga, durante minha trajetória profissional, eu não aprendi isso, nem muito menos ouvi falar sobre isso na faculdade. Eu só descobri isso depois pela insatisfação de não querer atuar na fonoaudiologia, em consultórios. E aí, quando eu tive a minha primeira oportunidade, e aí eu falei pela primeira vez, e as pessoas começaram a dizer assim, professora, amei a sua aula. Eu falei, como assim, gente? Amou a aula de uma pessoa que tem medo de falar em público, né? E eu gosto muito de estudar. Então, tudo que as pessoas me pediam, eu ia lá e fazia. Você tem curso de atendimento? Você tem curso de vendas? Eu falava, tenho, né? Ia lá, estudava e fazia. Mas as coisas não podem... Empreendedorismo, né? Exato. Fui sempre, desde sempre. Bacana. E aí, quando as pessoas começaram a perguntar assim, você faz isso, você faz aquilo? Eu falei assim, faço, né? Eu ia estudar para fazer. E aí eu comecei a observar que falar em público não era difícil. Na verdade, tem um ponto aí bem interessante, porque eu buscava pessoas para me inspirar e eu não encontrava, porque a área ela era muito escassa há 18 anos. Então, eu comecei a estudar e fui empreendedora na época quando eu pensei assim, nossa, mas eu tenho medo de falar em público, as pessoas que estudaram comigo têm medo de falar em público, concluíram o curso e têm medo de falar em público, e a humanidade tem medo de falar em público. Quando eu comecei a estudar e comecei a identificar isso. Então eu falei assim, é isso que eu quero fazer, se eu sou uma profissional da área, eu vou fazer. E assim eu comecei. Foi fácil? Desafio. Não. Sim, porque nós não tínhamos muitos profissionais na área, e digo algo também bem interessante. Para poder você fazer algo, você tem que buscar. Sim. E eu busquei um curso de oratória. E para minha surpresa, 50% da turma desistiu. Porque tinha muito medo e não estava conseguindo adquirir o que queriam naquele momento. Aprender técnicas para falar em público. E os outros 50% que resistiram, talvez porque pagaram o treinamento e falaram, vou ficar até o final, né? Não aprenderam a falar em público. Então eu falei, é isso que eu quero, só que de uma forma diferente. Não foi fácil. Os primeiros cursos realmente é algo desafiador. Sim. Meu curso antigamente acontecia em 40 horas, hoje acontece em 9 horas. Olha que beleza, condensou, né? Isso, mas por que isso? Experiência, né? E nós temos 2 tipos de relatos. Das pessoas que concluem um treinamento agora e elas dizem o quê? Mas foi muito bom, foi maravilhoso, valeu a pena o investimento. Só que não são esses feedbacks que nós gostamos. Nós gostamos daquele feedback de pessoas que nos acompanham de 18 anos para cá. Porque esses é que realmente falam pra gente assim, olha, você mudou a minha vida. Transformou. Hoje eu ganho mais dinheiro em decorrência do seu treinamento. E aí quem mais repete o meu curso são pessoas que falam em público. E não aquelas que nada falam. Porque aquelas que nada falam, elas querem o treinamento para uma necessidade. Aqueles que falam muito, voltam, assim, mas voltam por quê? Porque eles não aprenderam? Não. Eles voltam porque caem em campo, observam como devem fazer e querem ter a opinião, novamente, da profissional da área. Né? Querem ouvir os colegas assim, olha, você tá bacana, você tá bem, né?
E eles voltam por isso. E assim, eu tenho um aluno que já vieram 2, 3 vezes. E eu falei, o que você está fazendo aqui novamente? E aí eles assim, não, eu vim porque eu quero ouvir você, fazendo as críticas ao que eu estou fazendo aqui. Né? E querem aprender cada vez mais. E não deixa de ser uma confiança a mais para ele, né? Aquele foi melhorando até chegar ali no máximo, né? De termos de treinamento. Porque a gente, comunicação é uma habilidade que pode e deve ser treinada. Eu acho que eu tô pegando alguns hacks aí de grandes mentes milionárias, bilionárias lá dos Estados Unidos, e eles colocam como a habilidade número 1 que você tem que ter no seu perfil ali. Mas tem que ser. Tem que ser. Não adianta você ter, tecnicamente, você ser muito bom. Que isso é o que acontece com 99,9% das pessoas. Saem da faculdade, bons, entram na vida profissional, melhoram, né? Sim. Buscam especialidade, perfeito, Sim. só não conseguem ganhar dinheiro na profissão. Sim. Por quê? Porque não sabem expor aquilo que têm ou que sabem. Seu conhecimento. Exato. Deixa eu uma pergunta básica. Por que a barriga da gente dá aquele frio ali na hora que vai falar? Vou complementar. Professora, você ainda tem esse medo de falar em público? Sim. Você ainda sente esse medo? E tem muitos profissionais da área que dizem assim, se você não tiver esse frio na barriga, você não tem tesão mais pelo que você está falando. Mentira. Não pode. Sabe por quê? O frio na barriga não é normal. Não é não. Quando é que você sente um frio na barriga? Nós estamos aqui bem tranquilos. Quando você está num momento de pânico. Exato. Alguém colocou uma arma na sua cabeça, dá um frio na barriga. Você precisa falar em público, dá um frio na barriga. Mas porque você desconhece a respeito. Então, inclusive, nós temos aqui uma pessoa, o Eric participou lá da minha palestra, e eu tenho uma ansiedade enorme para entrar no palco. Não por medo, mas por estar ali e estar sendo vista por outras pessoas. Fazer o que eu mais gosto, ensinar as pessoas a falar. Isso acelerar o tempo não é frio na barriga. O frio na barriga é sinônimo de ansiedade. Ansiedade mexe com a sua estrutura. Então você não respira adequadamente. Sabe o que traz o branco na memória? Que muitas pessoas têm medo disso. Eu vou falar em público. E se der o branco? Por que dá o branco? Insegurança. Então seu coração acelera. Todos os sintomas do infarto aparecem nesse momento. Né? Taquicardia, sudorese, enfim. Então isso vem em decorrência de quê? Exatamente disso aí. Você não tem técnica de como fazer, e aí na hora que você entra, tudo isso aparece. Por que os meus alunos chegam tão ansiosos, chegam tremendo, com todos esses sintomas e com o andamento do curso, eles vão acalmando. Então eles fazem coisas, eles falam de improviso no segundo dia do curso. Gente, só são 9 horas. E aí as pessoas falam assim, mas é mágica que essa mulher faz? Não, não é mágica. São 18 anos de experiência, praticamente 365 dias no ano falando sobre isso. Aplicando isso, pegando na mão, olhando nos olhos dos meus alunos. Então, isso faz com que eu tenha a segurança de repassar para eles. Existe um passo a passo. Antes, meu curso acontecia em 40 horas quando eu comecei. Eu até brinco com os meus alunos, falo assim, eles falam com maior orgulho, professor, eu fui um dos seus primeiros alunos. Falei, volta que aquilo lá não prestava para nada. Volta que o negócio vai acontecer agora, tá? São só 9 horas. Exato. E nessas 9 horas... É impressionante como os alunos saem lá. Às vezes eu estava falando aqui para vocês nos bastidores. Gente, às vezes eu não acredito que eu fiz aquilo com o aluno, né? Porque não é mágica, é experiência. Então, treinamento. Então eu aprendo todos os dias. Inclusive, trabalhar com o ser humano é muito engraçado, porque isso vai além da oratória. Então às vezes chega alguém e fala assim, olha, eu queria descobrir se o meu marido tá mentindo pra mim, o que é que eu faço? Eu falei, vamos lá, deixa eu conversar um pouquinho com ele, que eu vou dizer pra você o que é que ele tá fazendo, se ele tá mentindo e tudo mais, porque a gente estuda, né, as reações, os perfis, exato, do ser humano. E a oratória me ensinou muito. Primeiro, em retirar isso, que eu tinha medo de falar em público, e segundo, me fez eu enxergar que eu posso ser uma pessoa maior, melhor, mais empoderada, né, sem tantos medos, sem angústia, e hoje eu enfrento qualquer público, não porque eu tenha que enfrentar, mas porque eu gosto. Então eu falei assim, eu tenho minhas turmas de 30 pessoas, 20 pessoas, e eu digo, eu não gosto dessas turmas não, eu gosto quando eu encontro aquela multidão, né, e aí eu faço os meus alunos sentirem isso também, e eu falo para eles assim, quando você vai falar em público, você vai falar de algo que você gosta, que você sabe. Então, por que você quer falar para poucas pessoas? Você tem que falar para muitas pessoas. Muitas pessoas precisam conhecer o que você faz.
E isso é que é o bacana de você aprender a falar em Sim. público para fazer isso. Sim. Ô, Sheila, e a mulher, ela tem mais facilidade na comunicação do que o homem? A mulher é mais sem vergonha, É. não é? Bom, Ela é mais sem achamos uma vergonha. pessoa Mas sincera. olha só, o Olívio, ele é muito mais comunicativo que eu. Eu sou tímida, eu tenho essa dificuldade no meu Eu trabalho. sou mais sem vergonha, Eu- Chico? eu- Você acha que eu sou... Eu sempre peço uma pessoa para falar no meu lugar, né? Eu preciso fazer seu curso. Vamos lá. Por que que você não fala ou você tem medo? Porque ninguém passou essas instruções para você. Então, tudo nós precisamos aprender. Shirley, oratória é dom? Que dom é esse? Não, gente, a gente precisa aprender como Aprender. qualquer outra coisa, né? As mulheres, elas têm mais facilidade, isso desde a infância, tá? Então, a mulher, ela fala mais rápido, a mulher, ela amadurece mais rápido, então o homem sente um pouco mais de dificuldade. Por que eu tenho uma procura muito grande de homens hoje? Inclusive empresários, né? Porque eles querem estar nas redes sociais. Depois da pandemia, foi um boom, né? Todo mundo quer estar nas redes sociais. E aí eles são mais travados pelo ser mesmo, homem, né? E aí eu tenho uma demanda muito alta porque as apostas hoje, elas são para influenciadores. E nada melhor do que você, empresário, empreendedor, para falar do seu próprio negócio. Então as pessoas estão tendo essa visão agora, querem, mas não conseguem alcançar. E acham que é difícil, mas na verdade não é. Se você parar um pouco para pensar, nós não temos essa orientação na escola, nós precisamos de uma vida na escola. Escola e faculdade não ensinam isso pra gente, nem a falar em público e muito menos a estudar. Então, essa é uma dificuldade que você entra na vida profissional, tecnicamente você tá bom, mas quando você cai na vida profissional, você percebe que você tem essa dificuldade. E aonde você vai fazer isso? Porque os próprios influenciadores não têm onde buscar. Entende? Então tem que fazer um treinamento de oratória para entender qual é o procedimento, o que eu tenho que fazer para falar bem em público. Então hoje eu tenho muitos homens justamente devido a essa dificuldade. As mulheres têm um pouco mais de facilidade, né? E vem aquela história, Shirley, eu sou tímido, por isso que eu não falo em público. Você é tímido ou você tem medo de falar em público? Essa é uma questão bem importante. Quando eu estou numa roda de amigos... Mas é medo, não é? Vamos lá. Vamos por parte. Eu estou numa roda de amigos, eu consigo falar. Mas quando eu venho para o podcast, eu não consigo. Só imaginar que tem uma câmera aqui, tá? Então, não é timidez. Você não tem o preparo de como fazer isso. Então, não tem essa questão de timidez. Eu sou tímido em um lugar, não sou tímido no outro. Não, você não sabe como utilizar. Shirley, se você me colocar num palco, eu falo. Mas se me colocar em frente às câmeras, mas é porque no palco você talvez já tenha tido uma experiência. Nas câmeras, ninguém te ensinou a fazer isso. Então, tudo é técnica. É um treino. É um treino constante. Treino. E no mundo dos negócios, Shirley, quais as habilidades que um líder tem que ter habilidades com a comunicação para ele ter sucesso na área dele? Eu vou te falar de 3 aspectos importantes quando a gente fala de negócio. Comunicação, atendimento e vendas. Um negócio não vive sem isso. Isso aí... E olha a escala. Comunicação, atendimento e só depois vendas. Muitas vezes nós oferecemos a um empresário: vamos realizar um curso de oratória na sua empresa? Não, Shirley. Aqui eu não quero que os funcionários aprendam a falar em público. Eles precisam tirar o produto da prateleira e vender. Certo. Aí você entrega para eles um curso de atendimento e de vendas. E ele faz o que com isso? Nada. Porque tecnicamente, mais uma vez, ele sabe como fazer, mas ele não sabe se colocar. E a negociação precisa disso. Então, se eu estou tentando fazer uma venda aqui para vocês, eu olho para vocês e eu entendo o que vocês querem. Muitas vezes as pessoas chegam hoje, nós chegamos hoje, você quer comprar um carro? Você quer comprar um imóvel? Você vai buscar na internet quanto você deve pagar por esse produto ou esse serviço. Então, praticamente hoje nas empresas, o colaborador, ele faz o quê? Ele entrega o produto. Somente isso. E ele não sabe o quanto ele pode ofertar ao cliente em termos de vendas. Então, de fato, ele não fecha negócio, ele entrega o produto. Isso nós vivenciamos todos os dias nas empresas. E aí, Olímpio, o que acontece? As empresas perdem milhões, porque os empresários muitas vezes não despertaram para isso. Eu treino a minha equipe, mas não treina o mais importante, que eu falei aqui, ó, comunicação, atendimento e vendas. A gente vê isso de uma forma mais clara
déficit na comunicação aqui no Brasil, de uma forma geral, por isso que você hoje está com 70 mil alunos e tem um potencial para triplicar esse número, porque realmente é um oceano azul, assim, não é que é um oceano, é um mar de oportunidades. Quando a gente viaja assim para o primeiro mundo e observa o atendimento, a comunicação, o atendimento e a venda nessa colocação, né, Angélica? Como que realmente, se hoje a pessoa fizer o básico, isso é o básico, concorda? Uhum. Fizer o básico bem feito, já está na frente da grande maioria dos seus concorrentes do mercado. Então, eu imagino que eu acredito que esse serviço que se oferece, Che, ele é muito importante, justamente por isso, porque você pode ser um belo administrador, mas sem vendas, como é que a sua empresa vai para frente? Né? Ele não é muito, ele é o mais. O mais importante. Você não faz nada sem o processo de comunicação. Até faz, mas não tem o sucesso esperado. E muitas pessoas desconhecem até isso, Olímpio. É o que eu falo das empresas. Sabe o que eu estava pensando o tempo todo aqui, lá no nosso briefing aqui antes? Eu estava pensando, e eu acho, gente, que a gente tem que gravar o briefing. Eu acho o briefing mais, dá mais corte do que o making off. Isso aqui eu falo, isso aqui eu não... Então, assim, a próxima briefing vai gravar, viu, diretor? Eu tava pensando assim, sabe aquele negócio que eu precisava e não sabia que precisava? Uhum. É isso. É o que todos os alunos falam, se eu soubesse, eu tinha feito antes. E deve ser tão gratificante para você ver um antes e um depois materializado na vida dos seus alunos, dos seus... são alunos? São alunos. São alunos da vida dos seus alunos. Deve ser tão gostoso, né? É tão gratificante. Eu falo tanto é uma isso. outra moeda, né? É a moeda da Angélica. Essa moeda que a gente fala que quando a pessoa... tem um financeiro que é importantíssimo, mas essa às vezes, ela é maior do que o financeiro, né? Ajudar A as satisfação. pessoas, de transformar a vida das pessoas. Não sei se eu cheguei a falar para vocês, mas nós temos 2 tipos de relatos. Das pessoas, dos alunos que terminam do curso agora. Acho que nós falamos isso antes, né? Agora, e eles dizem o quê? Foi massa, foi bacana, foi um ótimo investimento, né? Mas esse feedback, ele ainda não é o mais importante pra gente. O mais importante são aqueles que vêm com a gente há 18 anos. E o que vem há 18 anos, é uma frase única. Você mudou a minha vida. Então, isso implica na parte financeira da vida dele, sabe? E muitos voltam, eu falo assim, o que você está fazendo aqui de novo, né? Ele faz, enquanto vida você tiver, professor, eu também, eu estou aqui. Porque depois que eles chegaram, eles entenderam o potencial que tem isso, que tem a comunicação na vida profissional deles. A gente acaba também esquecendo um pouco, né? A gente tem uma facilidade de esquecer muito grande. Então, por isso que eles voltam para dar uma reciclada, uma renovada. É isso, na verdade, é em tudo, né? Você sabe quantos por cento, vamos lá, você que está aí nos assistindo, já parou para pensar um pouquinho, quantos por cento vai ficar na sua cabeça desse podcast que você está ouvindo aqui agora, desse conteúdo? Pouquíssimo. É de 10% a 15%. Sim. Ai, não adianta querer anotar, não. Se for anotar, vai perder muito do que eu estou falando aqui. Então, fica pouco. Aí você vai fazer o quê? Vai pegar aquilo que você conseguiu reter e vai executar. E aí, é importante que uma hora você volte, isso não é só no nosso treinamento, é em qualquer outro. Por quê? Porque você ouvindo novamente, são novas ideias, né? Vem uma chuva de ideias aí na sua cabeça. Então, por isso que é importante estar sempre fazendo treinamentos, né? Buscando conhecimento, porque isso é fundamental. Nós não combinamos. Se não der certo, beleza, porque tem como dar uma recomendação sua, só um texto aqui pro nosso uma habilidade, uma técnica que você usa aqui, no seu curso. Pro nosso público da Mid-Six aí. Vamos lá. Sabe, a pergunta mais difícil que você fez para mim, agora não pergunta, mas pediu algo, foi justamente isso aí. Sabe por quê? Não existe uma técnica quando você fala de oratória. Tá, vou falar, olha só. Ele não deixa, gente, eu falar. Tenha paciência que eu quero explicar, né? Vou explicar sei por quê. Muitas pessoas assim, me dê uma técnica, né? Em oratória não existe uma técnica, embora eu venha a falar aqui. Por quê?
A expressão corporal não existe sem o tom de voz. O tom de voz não existe sem a expressão facial. Então, existe um conjunto de fatores. Nós estamos aqui falando nesse momento, e, por exemplo, o tom de voz. Vamos pegar uma técnica. Nesse momento aqui, o tom de voz, se as pessoas não estivessem me vendo, o tom de voz, ele é fundamental. Como nós estamos num podcast, muitas pessoas estão ouvindo agora no rádio, né? Então, não estão conseguindo nos ver. Então, retirar um sentido dele, que no caso seria a visão, dificulta muito para ele compreender o que nós estamos dizendo. Então, o tom de voz nesse momento, por isso que toda hora que eu estou aqui conversando com vocês, eu elevo o tom de voz, eu diminuo o tom de voz, para ficar mais gostoso para ele, para prender a atenção dele nos momentos e nos pontos que eu quero. Então, por exemplo, vamos dar uma dica para o podcast. Ótimo. Então, se as pessoas não têm a visão, a dica seria: explore a entonação, com elevações, diminuições, com pausas. Por quê? Para fazer com que a pessoa fique o máximo possível escutando e atento àquilo que você está dizendo. E se for TV? Não, aí vamos para a TV, qual a dica? Aí você tem que explorar a expressão corporal, porque as pessoas estão lhe vendo, e a expressão corporal, ela reforça aquilo que você está dizendo, entende? Não é como línguas de sinais, mas diz muito, fala muito mais do que aquilo que a gente tenta verbalizar. Entende? Então, cada lugar eu poderia dar uma dica diferente do que seria atrativo. Então, num palco, por exemplo, que foi o que o Eric pôde presenciar, a sua presença de palco, ela é fundamental. Então, envolve nem tanto a expressão facial, porque as pessoas estão distantes, mas o corpo, ele fala mais alto naquele momento, né? Então, por isso que muitas vezes as pessoas questionam: me dá uma dica, mas você quer uma dica para onde? Para quê? Né? Como? E não tem uma dica, né? Na verdade, é um conjunto de fatores que vai fazer a diferença aí na hora de você se expressar em público. Importante. Ô, Shirley, e a comunicação começa dentro de casa, com a nossa família ali entre os nossos, né? E como estabelecer essa comunicação clara com os nossos? Isso vai afetar a comunicação da pessoa quando ela vai para o trabalho dela? Isso começa dentro de casa, no seu curso, você trabalha isso, essa parte, a pessoa tem que ser, ela é diferente quando ela vai subir num palco, ela é diferente do que ela é em casa, ou ela... Não deve ser. Vamos lá. Você está me fazendo uma pergunta do problema da humanidade. Vamos lá. Nós temos uma pessoa, a referência é muito positiva. Eu tenho filhos, e a minha filha fala melhor do que eu já. Tá? Eu não ensinei, eu não coloquei ela para falar em público. Mas também ela tem uma nasceu na Universidade da Comunicação de Harvard. Eu não ensinei, né? Mas, claro que influencia. Ela tem a personalidade dela, ela tem as dificuldades dela. Eu tenho 3 filhos. O mais velho, eu precisei colocar ele para realmente participar do curso de oratória, porque ele não me acompanhava. Então, quando ele foi fazer a primeira entrevista dele, ele é advogado. Então, quando ele foi fazer a primeira entrevista, assim, as pessoas ficaram: nossa, esse cara aí, né? E com o tempo descobriram, quando viram no currículo: entendi agora. Você fez um curso de oratória com o Shirley Almeida, porque aquele estava no currículo dele. E, de fato, ele colocou no currículo porque ele tinha feito o meu curso. E aí, quando ele começou a conversar, ele falou assim: eu sou o filho dela. Eu falei: pronto, então. Tá explicado, você está selecionado, né? Veja o quanto isso é importante. Eu já vou pegar outro exemplo desse para depois responder a sua pergunta. E as empresas que me conhecem, que no currículo das pessoas vem assim: oratória com Shirley Almeida, assusta. Assusta por 2 motivos. Que você pode mentir na maior tranquilidade do mundo e mostrar que você é bom sem tecnicamente você ser. A oratória faz isso, né? Por que alguns programas desses que passam na televisão, bacana aí, e diz assim: eu quero fazer o curso com você. Shirley, eu quero me transformar no personagem tal para entrar nesse programa. É possível isso? Claro que é. Eu tive uma aluna, ela tem 50 anos de Rede Globo, não sei nem se eu posso estar falando os nomes aqui, mas ela é uma atriz de quase 50 anos de Rede Globo. Ela falou assim para mim: posso? A Rosa Maria Murtinho. E ela ficou encantada com o nosso curso, né? Então, quantos anos ela tem de Rede Globo? E às vezes você não encontra isso no teatro da forma que eu abordo com as pessoas, entende? Então, isso é muito importante. As pessoas, quando chegam no RH, que eu acho que todo RH, eu acho não, ninguém pode achar, eu não posso achar, eu tenho que ter certeza, né? Sim, olha, eu já cometendo deslizes aqui. As pessoas que trabalham no RH, elas precisam ter um treinamento como esse.
para identificar se realmente as pessoas são boas no que querem fazer. Ou mesmo aproveitar as pessoas, mas identificar que ela tem medo de falar e treinar a pessoa. Eu tenho colaboradores assim, né, pessoas que dizem assim, eu não consigo falar em público, eu tenho que treinar essas pessoas para isso. E trabalha muito a personalidade de cada um, as dificuldades, os traumas. Chegam muitas pessoas aqui com traumas, né? Enfim. Então, a pergunta que você me fez foi relacionada à família. Isso. E existe um problema muito grande. Os pais fizeram treinamento, os pais sabem falar em público, será que eles são espelho para os filhos? Por que às vezes os pais, eles são muito tímidos, mas o filho ele consegue desenvolver? Isso é possível, as pessoas podem desenvolver. O problema que eu vejo não é esse, se a pessoa consegue desenvolver, se o homem que tem mais dificuldade consegue se desenvolver bem, como no caso você disse que ele fala melhor do que você. A questão é o seguinte, fazer você faz. Agora, fazer com técnica é diferente. Entende? Então, quando eu falo para que o outro compreenda aquilo que eu estou querendo dizer. Então, eu consigo identificar em vocês as angústias, as necessidades. Você fica girando aí, a cadeira está errado, porque não pode movimentar. Isso é um sinal de que você pode estar nervoso. Claro que às vezes não é, a gente precisa estudar um pouco mais, né? Passar mais tempo para identificar isso. Mas são questões relevantes, entende? Então, às vezes as pessoas perguntam assim, eu não falo em público, mas meu filho fala, mas não fala com técnica. Por isso que as pessoas às vezes procuram um curso, porque sabem falar, mas não sabem prender a atenção das pessoas. E existem as palavras certas, assim, para você ter uma comunicação eficaz. Olha só, essa questão de palavras, eu nem questiono muito nos meus treinamentos, porque tem coisas muito mais importantes. Por exemplo, a sua postura, ela fala muito mais do que as palavras que você vai utilizar. Palavras não devem ser uma preocupação extrema. As palavras do seu dia a dia, elas podem muito bem ser utilizadas. Depende da forma que você vai utilizar, porque as palavras, elas são apenas um complemento. Entende? Então, se eu tenho uma postura correta, uma expressão corporal, um tom de voz adequado que chama a atenção das pessoas, você não precisa ficar preocupado. Outra coisa, eu escutei num outro podcast aquela palavra tal, então eu vou dar um jeito de colocar aquela palavra nesse podcast aqui, porque as pessoas vão dizer assim, olha como essa pessoa fala bem. A palavra da moda, tá errado, né? Está errado. Por quê? Porque as palavras simples, bem colocadas, de uma forma que você não está gaguejando, você não está passando insegurança, elas muito mais efeito, entende? Então, isso não é uma preocupação que você tem que ter na hora de falar em público. Outra questão, eu sou de João Pessoa, na Paraíba, e vocês têm um sotaque completamente diferente do meu. Fala engraçado pra você. Fala muito engraçado, e eu possivelmente também, né? Isso é uma questão que na pandemia se intensificou muito devido a estarmos nas redes sociais, não falando mais para a nossa região. Hoje nós falamos para o mundo, não é? Então, isso não tem que ser algo preocupante. Claro que muitas vezes a gente precisa suavizar um pouco para ser melhor compreendido, mas não tem que ser uma preocupação. Tem muitas outras coisas importantes que você tem que se preocupar para fazer com que as pessoas compreendam o que você está dizendo, sem que a preocupação seja o sotaque. Chile, eu fiz alguns cursos de venda, na Goiânia, fora, São Paulo, com alguns grandes aí, e sem dúvida, essa questão da comunicação me ajudou bastante, né? Embora não foi de oratória, não foi para falar em público. Que você vai ter que fazer comigo, claro. Nós vamos fazer, certeza. Pra quem não viu a expressão dele agora, ele ficou super assustado, porque assim, não, eu vou dizer logo que eu vou fazer, porque ela tá me obrigando a fazer. Mas ao mesmo tempo, sabe que eu sempre tive vontade? E... A pessoa que faz o curso de oratória conversa mais, porque já conversa bastante. Não, pelo contrário, tem que aprender a falar menos. Vai aprender a falar menos, aprender a escutar. Vamos interromper o que ele está dizendo? Porque guarda essa pergunta aí que eu vou interromper aqui agora. Olha só. Querendo queimar o filme aqui. Vamos lá. As pessoas que vêm para o curso de oratória pensam que vêm para aprender a falar mais. Se fosse para falar mais, estava ótimo. Mas hoje a questão é, quanto menos você fala, mais as pessoas te escutam. Hoje você se vende em 15 segundos. Vamos lá. Vamos colocar uma propaganda lá na Rede Globo, e a Rede Globo você tem que ser 7 segundos, 15 segundos, 14 segundos, né? Aí a gente precisa colocar uma pessoa que entende do negócio e ainda colocar um rostinho bonito da Xuxa para chamar logo a atenção. Hoje quem tem que fazer isso? Você. Então em 15 segundos, tem gente que não parou para perceber isso. Em 15 segundos você se vende. Por isso essa procura exorbitante pelo curso de oratória, porque hoje não precisa... Claro que nós precisamos dos influenciadores, que hoje
É um peso muito grande. Mas você pode fazer isso, você tem que ser a cara da sua empresa, você pode se vender e deve. E que sai muito mais barato. Muito mais barato. Sai muito mais barato. Antigamente eu investia, qual era a minha mídia? Televisão, jornal, panfleto, outdoor. Já foi. E hoje é só um botão. Você não sabe o sofrimento que é colocar as pessoas para entregarem no sinal panfleto. E ninguém quer mais aquilo. Não, ninguém quer. Né? Porque você para lá, você leva multa, mas você tá lá no celular e olhando o que tá acontecendo no Instagram. Todo mundo com o celular na mão. Mas assim, o que eu estava completando, o que eu estava falando sobre esses cursos que eu fiz, de entender mais, porque nesse curso, é isso que você falou, você passa a entender o outro lado também, né, da comunicação, a outra pessoa. E melhorou bastante minha relação familiar, interpessoal, melhorou bastante depois que eu fiz esses treinamentos lá. Depois que vocês fizerem o meu curso, aí vocês vão indicar para todos os casais o quanto fazer oratória é bom. Porque melhora a DR, gente. Oratória é bom para tudo. A gente começa assim, meu bem, gostaria. Mas inclusive, Angélica, para descobrir se o marido tá traindo, não está. Eu vou apanhar aqui, né, olha. mas muita gente vem para isso. Não vamos a fundo. Inclusive, eu sempre vem na minha cabeça. Eu sou um livro aberto. Claro. Inclusive, vou contar até para vocês uma situação de um casal, absurdo, senhores de idade já, e ele chegou para mim assim e falou assim: você não sabe o quanto você melhorou a minha vida. Eu falei, como assim? Minha vida pessoal. Minha mulher nem se arrumava mais. E eu fui deixar ela no shopping para ela comprar roupas. E olha como ela tá andando aqui agora, quando o curso demorava um pouco mais, porque eu estou de 2 noites. Ele falou assim, melhorou até a minha relação com ela. Eu falei, não me conta mais nada que eu nem quero saber, né? Mas que melhora porque faz parte da comunicação, né? Então, é um remédio para tudo. Nossa, que bacana. Então, a oratória, você consegue transmitir a essência da pessoa? Na oratória, a gente consegue ver a essência da pessoa ali, quando ela está ali? Consegue sim. E olha, algumas pessoas mais íntimas falam assim, você acha que meu relacionamento vai durar com essa tal pessoa que eu tô começando esse relacionamento agora? E eu olho e falo assim, não. Você tá rogando uma praga? Não tô rogando praga. Eu apenas identifiquei que não é o seu perfil. Então, isso é importante nos negócios? Muito. Porque você tem que começar a entender o seu cliente. Ele fala com você sem que ele abra a boca. Entende? Então, é importante que eu identifique isso. A característica, o que ele quer, deixar que o cliente fale é importantíssimo. Mas muitas vezes é só para você trilhar um caminho do que você vai ofertar para ele. Porque você vende muito mais. Então, tem que entender isso. O cliente, quando vai na empresa, ele já sabe o que ele quer e quanto ele vai pagar. Cabe a você, empresa, enquanto empresa, identificar isso e ofertar mais produtos ou mais serviços para ele. Estávamos conversando aqui nos bastidores e eu falei, as empresas perdem milhões, porque não sabem disso. Falando perder milhões aqui, vamos falar da agenda da Shirley aqui em Goiás. Estou vendo aqui que está extenso dia 19, não, de abril, março. 22, 23 em Rio Verde. Isso. Onde lá? Aí você tá me fazendo umas perguntas bem difíceis, tá? Gente, mas entre em contato que minha equipe vai responder tudo isso para vocês, tá? Falando em contato, seu Instagram, Shirley. shirleyalmeida.oratória 24, 25 em Goiânia, 27, 28 de março em Brasília. Abril. Tem São Paulo, tem Rio, Curitiba. Ai, meu Deus. Não tem nenhuma em Miami, não. Eu quero fazer não tem ainda. Em Miami não tem, não. Eu quero fazer ainda não, mas vamos fazer lá também, vamos tá? Lá, pessoal aí, ó. Inclusive, gente, tem muitas propostas, tá, para o exterior, porque nós temos muitos brasileiros lá. Sim. Né? E sim. Na pandemia isso aconteceu muito. Eu atendi muito e faço mentorias individuais para grandes empresários e muitos estão lá. Bacana. Entende? Quando você falou de homens, hoje nós temos nós temos muitos empresários que querem estar. Olha que tô lembrando aqui de uma situação bem interessante e eu vou compartilhar com vocês. Eu tinha uma empresa familiar certa vez e os 3 vieram participar do treinamento.
E aí, por que eles me conheceram, claro, e falaram assim, olha, Shirley, agora tem um impasse, eu queria fazer esse treinamento, mas eu não falo, era inglês, eu não falo inglês. Eu falei assim, olha, não é o fato de você falar. Tem um tradutor, eu falei, perfeito, mas quando os investidores estiverem olhando para vocês, eles estão apenas ouvindo o tradutor, eles estão olhando para vocês. Quem tem que passar segurança são vocês. Mesmo falando a sua língua, você tem que passar segurança. É a linguagem corporal. Que você... Exato. Então, Atitude. mesmo que você saiba que ele não está compreendendo, ele está apenas ouvindo outra pessoa falar, é você, é a sua postura que está ali demonstrando se vale a pena ou não ele investir na sua empresa, ele fechar o negócio com você. Olha que bacana. Bacana. Isso aí é importantíssimo, interessante. Muito. Já vi muito em filme isso aí. Pois é, e agora você está vendo na vida real, né? Mas acho que a gente já pontuou muito isso, mas eu queria que você desse mais uma pincelada no impacto da oratória no mundo dos negócios. Como que essa habilidade de oratória pode ser aplicada em diferentes setores dos negócios? Eu acredito muito em vendas, que qualquer negócio ele é próspero, ele estoura devido a vendas. Você pode ser gestor, pode ser o que for. Se não tiver venda, processo bem feito de venda. Então, dito isso, eu acredito que um médico que destaca, ele foi muito bom para vender. Tem muito talento enterrado que não sabe vender, a gente sabe disso. Um advogado, dentista. E aí você tem uma gama gigante de gente para poder ajudar. Olímpio, há 18 anos, quando eu comecei, os médicos, pessoas da área de saúde ou de determinadas áreas, não entendiam que o cliente, que o paciente é um cliente. Hoje as pessoas compreendem bem mais isso. Hoje as pessoas têm essa necessidade de estar nas redes sociais. É né? uma necessidade, sim. É uma necessidade. Advogados, pessoas da área jurídica, eu não posso me vender. Mas você se vende quando você fala a respeito de casos. Conhecimento, né? dos seus negócios, conteúdos Exato. relevantes. Exato. Então, a gente acaba se vendendo por tabela. Sim. Né? Então, a sua exposição ela é importante. Por que nós temos uma demanda altíssima hoje de empresários querendo estar nas redes sociais? Porque não sabem como fazer. Entende? Então, como eu falei, você aprende a oratória como aprende a fazer qualquer coisa na vida. Você quer aprender a dirigir? Engraçado, quando eu aprendi a dirigir aos 11 anos de idade. Quando eu fui aos 18 fazer uma baliza, eu coloquei o carro, ele falou assim, mas você dirige muito bem. Eu falei, porque eu dirijo há 18 anos já, né? Aí ele falou assim, mas você sabe da técnica? Eu falei, não sei. Eu não sei fazer uma baliza. E ele me ensinou a fazer uma baliza. Então, tudo a gente precisa aprender. E estar nas redes sociais hoje é muito importante. Então, as pessoas precisam repassar o conhecimento e não sabem como, não querem mais contratar ninguém. E é doloroso isso, porque para gravar um simples vídeo, o que é que os meus alunos dizem? Ai, professora, são 10, são 15, são 20. Então, numa tarde, você poderia armazenar, contrata uma pessoa, grava aí 20 vídeos, você consegue gravar 20 vídeos de 1 minuto, de 30 segundos, de 40 segundos, numa tarde, mas não consegue, você consegue gravar, fez uma programação para gravar 20, só consegue gravar 2, 3, porque erra, vou fazer de novo, não gostei, não tá assim. Não pode. Então, você está gastando muito tempo com isso. Algo que em 9 horas do nosso treinamento você consegue aprender de forma muito simples. E quando você chega lá, você parece que está brincando, sabe? É maravilhoso. Então, é algo que é fundamental hoje na vida do ser humano. Quem é que precisa de um curso desse? Todo profissional. Daquele que está nos bastidores, vou explicar a você por quê. Todo profissional que quer crescer, né? Que quer crescer. Então, vamos lá. Eu vou muito às câmaras municipais ensinar os vereadores, né, políticos a falar em público. E eles gravam muitos vídeos. Ah, eu quero mostrar que eu calcei essa rua aqui, olha que bacana, né? Aí vai alguém lá, um profissional com uma câmera bacana e faz o seu vídeo. Quando você está distante, ele faz tudo perfeito, porque pega seu corpo inteiro. Quando puxa para você, quando você está próximo para falar, ele faz algo errado. Então, ele puxa só o seu rostinho e o seu rostinho está errado. E aí, é importante que o profissional que esteja atrás das câmeras, ele tenha esse conhecimento também. Não, mas eu não preciso da oratória porque eu estou atrás das câmeras. Certo, mas você grava pessoas. Isso é a sua profissão. E você precisa complementar o seu conhecimento para auxiliar quem está lá.
na frente Com das certeza. câmeras, para que você não erre quando você for gravar alguém e pegar só o rostinho dele porque está errado. O corpo complementa aquilo que você está dizendo, entende? Então, assim, não tem profissional que não precise de uma boa comunicação. Até porque, se eu vou fechar algo com você e você só faz a filmagem, na hora de negociar eu preciso dizer que eu sou boa. E para isso eu preciso de técnica. Uma curiosidade aqui. Você conhece ou conheceu alguém nato na comunicação, alguém que teve, você conheceu? Sim. Tirando o Silvio Santos. Sim. Tirando o Silvio Santos. O Silvio Santos é um caso, né? É um caso. Só que também existe um problema. Eu nunca conversei pessoalmente com ele. Mas talvez exista esse frio eu te na apresento ele barriga. depois. Pessoa simples, pessoa simples. Certo, mas olha só. Às vezes o que você está vendo ali é capa. Porque a maioria das pessoas que eu conheci, que são professores, são artistas, estão cantores, por exemplo, que estão com palcos para milhares de pessoas, dizem a mesma coisa, Shirley, quando eu estou cantando é uma coisa, quando eu desço é outra. Se colocar um microfone, assusta. Então, a questão é o seguinte. Aonde foi que você aprendeu a falar em público? Você passou uma vida na escola e na faculdade. Duas coisas que você não aprende. A falar em público e a estudar. O professor, ele ensina a disciplina. Ele não ensina como você vai estudar para ser aprovado. Do mesmo jeito é falar em público. Ele exige, quer que você faça, e o diretor da instituição diz assim, tem que colocar para eles se acostumarem com isso. Mas não é assim, você não vai se acostumar com o que você não sabe. Então, tem pessoas que são realmente, por exemplo, grandes políticos, pessoas que já participaram do meu treinamento, eles chegam para mim assim, Shirley, eu não tenho dificuldade de falar em público, mas eu também não tenho técnica. E é isso que eu gostaria de aprender. Então, a questão é essa falha durante o processo educacional que nós não aprendemos como fazer. Falar, todo mundo fala. E ainda a gente tem um problema na escola, na faculdade, a gente tem que apresentar os trabalhos, já tem aquela dificuldade e a gente é imposto pra gente. São gerados inúmeros traumas com isso. Isso mesmo. Uma aluna chegou para mim e falou assim, Shirley, o meu professor mandou eu treinar na frente do espelho. Técnica bacana, né? Não, tá errado. Ele vai treinar o quê se ele não sabe? É diferente de você chegar no meu treinamento e falar assim, ó, o corpo faz isso, a mão faz aquilo, preste atenção na sua face e depois que você aprende, você vai pra frente do espelho para você se autoavaliar. E aí eu fiz a pergunta para ela, e aí valeu a pena? Você gostou? Como foi? Ela foi a pior apresentação que eu fiz na minha vida. Sabe por quê? Ela achava que estava segura. Sim. E quando ela entrou em cena, ela olhou os alunos... Pronto, do mesmo jeito. Shirley, a comunicação ela é de mão dupla, né? Em todos os sentidos. Hoje no digital, mais do que nunca, porque hoje no digital, mais do que a audiência, os seguidores, se você vende hoje, o engajamento ele é mais importante do que a audiência que você tem ali. Isso significa o quê? Que é uma via de mão dupla, porque se o cara posta lá e o cara comenta e o outro, e a autoridade ali não replica, não fala, não dá, enfim, não interage, esse cara tá fadado a não vender. É fato. No seu curso, existe essa questão do rapport, da sintonia, a pessoa tá... Eu como vendedor, eu sei logo, eu tento as minhas técnicas lá, né, essas poucas que eu adquiri, e vou vendo, cara, se eu não estou comunicando, aí aquilo falo menos, às vezes falo mais, às vezes vou mais pro emocional, às vezes vou mais pro técnico ali, mas eu percebo rápido essa questão da empatia, do outro lado, do rapport, ver se, sabe, tento alguma coisa em comum ali, algum amigo em comum, enfim, uso várias estratégias. Isso acontece no curso, essa questão de você estar observando a audiência, estar observando o público, sabe? Porque comunicar não é passar a mensagem, é o outro receber a mensagem. Exato, é como o outro recebe. Como o outro recebe. Exato. A comunicação eficiente é isso. Se ele não compreende o que você diz, não existe comunicação. Sim. Por isso que aquela questão de falar com palavras difíceis, olha, nós temos um tempo de raciocínio. Sim. Então, por exemplo, se você... Tem um convidado aqui, desculpa, mas ele falou tanta coisa difícil, meu Deus do céu, e não tinha jeito de eu pegar o celular para saber o que ele estava falando. Pois é. Meu Deus. Alguém que esteja aqui nos ouvindo pode dizer assim, eu vou anotar algumas questões aqui, sem pausar o vídeo, tá? O que é que acontece? Enquanto ele está anotando, o pensamento vai embora o tempo inteiro. Para você compreender o que eu estou dizendo, eu vou falando
você vai ouvindo e aquilo que você não compreende dá trabalho, seu pensamento vai longe. Ele precisa ir, mesmo eu falando situações simples, esse copo d'água serve para, certo? Então você vai entendendo, copo d'água serve, caneta, o que significa tal. Se você não entende uma palavra, isso vai levar pelo menos 2 ou 3 frases após esse momento que você não compreendeu, ou mesmo a minha fala inteira. Porque você vai ficar pensando naquilo que você não compreendeu e não vai compreender até o final. Então, o máximo que você puder, você tem que falar com palavras simples, chamando a atenção das pessoas, falando compassadamente, com várias pausas após uma entonação. Ou seja, tudo isso é técnica, para fazer com que ele compreenda o máximo que ele puder do que nós estamos falando, sem que façam anotações, que eu consiga falar e prenda a atenção das pessoas. Prender a atenção numa palestra é fácil. O Eric estava lá e o Eric viu. Eu consigo olhar para vocês aquela história do rapó que você falou. O Eric falou muito bem de você. É que eu pago caro a ele, né? Eu estava ansioso para o nosso podcast aqui, para trazer essa visão que hoje é tão carente no nosso Brasil aí. Pois é, olha só. Só complementando o que eu estava dizendo, lá é fácil. Sabe por quê, Olímpio? Porque lá eu estou conseguindo visualizar as pessoas. Então, se as pessoas não estão gostando, elas vão reagir. E eu, com tranquilidade, se eu não estiver nervosa, eu consigo identificar isso nas pessoas, sabe? Mas aqui no podcast, quem está nos ouvindo agora está dirigindo, está fazendo outra atividade e ouvindo apenas nosso podcast. Então, é uma arte muito grande e trabalha alguns aspectos dentro da oratória para a gente poder prender a atenção deles. Mais difícil ainda é nas redes sociais. Então, vamos pegar um exemplo. O Instagram é um robô. Então, você vai gravar um vídeo de 1 minuto, como você vai fazer isso? Você grava um vídeo de 1 minuto e percebe que a sua audiência não interagiu com você. Você se arruma, nós mulheres fazemos uma maquiagem bacana, nos preocupamos com roupa e tudo mais. Aí o que acontece? Se o Instagram, ele, na inteligência dele, ele entende que o público ficou 10, 15 segundos, é uma entrega. Se ele fica 58, 59, 60 segundos, a entrega é outra. Então, o treinamento de oratória, ele é justamente para isso. Para fazer com que você, naquele minuto que você tem, você consiga utilizar todas as técnicas possíveis para fazer com que as pessoas consigam ficar até o final da sua fala. Para que a entrega do Instagram seja bem maior. Isso é importante. Por isso que, como estávamos conversando, no entretenimento é muito mais fácil, porque é leve. E aí as pessoas querem ver, querem dar gargalhadas e tudo mais. Quando nós trabalhamos com conteúdo um pouco mais sério, como esse que nós estamos fazendo aqui agora, falando da importância da comunicação, o que é que tem mais importante do que isso, né? É um pouco mais difícil. É difícil para quem não sabe. Para quem sabe, eu tenho certeza que nós estamos conseguindo prender a atenção do público aqui, porque a cada momento eu estou tentando fazer isso. Através do tom de voz, mostrando a importância de cada pergunta dessa que vocês estão falando para quem está nos ouvindo. Entende? Então, a chance de termos o nosso ouvinte aqui até o final, ela é grande. Eu digo isso porque na minha sala de aula, o curso que eu mais consigo prender a atenção é oratória. Então, a aula termina às 22, 22h30, se deixar, a gente entra pela madrugada. Entende? E aí é o poder de quê? Justamente da comunicação, que faz isso com a gente. É tudo, né? O que você disse é tudo.
Eu acredito que vocês estão compartilhando desse sentimento nosso, que uma horinha foi muito pouco. Na verdade, era para ser 50 minutos, já estouramos. Você tem uma vida para ficar comigo. Olha, tem curso, tem mentoria, tem tudo. Ô, Shirley, e quais são as suas principais conquistas nessa área? Você, Shirley. A principal conquista foi entender que a oratória me deixou uma mulher muito mais segura. Hoje eu me sinto uma mulher empoderada, sabe, dona de si. E isso é coisa de poucos, tá? Por quê? Porque o medo de enfrentar, por exemplo, isso aqui é muito grande. Então, como eu tive a experiência lá atrás, quando alguém chega para mim assim, mas eu tenho medo, eu sei o que ele está querendo dizer. Porque eu já passei por isso. Então, eu digo que Deus foi muito bom, muito assertivo. Ele é muito meu amigo, né? Porque ele foi muito assertivo na minha vida quando eu tinha aquelas inseguranças. Eu falava assim, o que será de mim enquanto profissional? Aquela menina que... Eu sou da capital, mas quando você vem do interior, você fala assim, nossa, eu vou chegar na faculdade, e aí as pessoas sabem falar e eu não sei, sabe? E aí é o sentimento de todo mundo. Embora a gente não entenda isso, tá? São muitas dúvidas das pessoas que buscam fazer o treinamento e que eu identifico hoje. É tanto que às vezes as pessoas vêm com uma pergunta para mim, eu nem deixo ela terminar de falar, porque eu já sei o que é que ela quer, eu já sei da angústia, porque eu vivenciei isso. Então, assim, hoje eu sou uma pessoa realizada. A oratória, de fato, ela fez isso comigo, ela mudou a minha vida, a minha personalidade, ela me transformou. E eu hoje transformo vidas, porque eu fui a prova viva do que aconteceu. É algo que as pessoas já nascem? Não, não nasce, não. A oratória transforma a gente. E talvez eu tenha entrado, talvez não, eu tenho certeza. Eu entrei numa das áreas mais importantes que a ciência talvez venha a oferecer ao ser humano, que é você transformar vidas a partir do processo de comunicação. E eu peguei isso para mim mesma. Eu transformei a minha vida. Você é a prova social. A maior exato. prova social. Você encontra várias lá no meu Instagram, de vidas transformadas. Mas eu sou realmente o modelo disso. E sou muito satisfeita. Que bacana. Isso Parabéns. é o que vale para a vida da gente, a gente conseguir ajudar as pessoas, né? Isso é a minha maior satisfação. E o que eu falei para vocês, minha agenda ela é super lotada, o tempo inteiro eu tenho 2, 3 cursos, às vezes mais do que isso, na semana, 4, 5, 6, 7 estados, cidades. Cansa. É um trabalho árduo, porque estrada, né? Toda hora você tá, uma hora no voo, outra hora na estrada, cansa. Mas quando eu entro ali, que eu vejo a angústia das pessoas e vejo aquelas pessoas ali realmente transformadas, isso faz você descansar, sabe? Faz você ter vontade e motivação para já estar com um novo grupo fazendo isso acontecer novamente. Então, e ainda digo a você, retirar pessoas de suicídio, mudar vidas de pessoas, de empresários, por exemplo, de pessoas que estavam em 4, 5 cursos, quando eu olho assim, mas, professora, eu estou no 5º curso. Eu falo, mas menina, você não tem idade de ter 5 cursos, 5 vezes 4, 20, pelo menos 20 anos de faculdade. Não, professora, eu desisti a cada momento que eu tive que apresentar um seminário. E nós sabemos o quanto isso é doloroso, porque após essa fase que nós temos do nosso curso superior, quando você cai na vida profissional, eu falo assim, você tem pelo menos 10 anos para você mostrar que você é bom. As pessoas só vão pagar realmente por você, pela sua área, pelo seu serviço, após 10 anos, quando as pessoas entendem que você tem experiência para isso. Você é um profissional que precisa primeiro aprender consigo mesmo, resolver problemas de outros profissionais que chegam para você assim, com fulano eu não tive sucesso. Aí você fala, eu já sei qual é o problema, então vem aqui que eu vou resolver. Então, quando você passa por toda essa experiência, isso leva tempo, porque a gente precisa errar também para aprender com os nossos próprios erros, aí sim, você fala assim, não, agora eu sou um profissional quase que completo, que nós nunca somos completos, né? Mas agora eu consigo realmente ter o meu valor, né? Porque a gente tem um valor agregado, mas fazer com que as pessoas paguem aquilo que eu acredito que eu mereço receber por tudo que eu fiz durante uma vida. Hoje eu vivo essa fase de maturidade, eu entendo o quanto eu ajudo pessoas, o quanto as pessoas precisam de mim, e aí chega nesse momento você dizer assim, olha, eu posso optar pelo que eu vou fazer. Aí você paga o preço que eu estou cobrando, e as pessoas querem pagar esse preço, porque veem que você é um bom profissional, que você sabe o que você está fazendo, e dá o seu devido reconhecimento. Que bom. Shirley, a gente quer te agradecer muito.
foi um momento assim de aprendizado. Nós vamos fazer o curso, né, Olinda? Ah, sim, A vamos. gente... Vamos. E Você aceita dólar? Lógico, claro que aceito. Quem não aceita, né? Produção, aceita dólar, produção? Eu Ah, então tá tudo certo. muito obrigado por você ter atendido o convite aqui da Mid-Six. E eu te desejo ainda mais sucesso, que você ainda possa transformar muitas vidas. Já transformou um pouco aqui da minha, de tanto que você me impactou mesmo com a sua história e com tudo que você falou da comunicação. Eu não sabia, porque igual eu te falei, eu sofro com isso no meu trabalho, né? E quero muito superar isso. Eu também quero tirar um pouco da minha timidez e eu acho que esse... Eu vou ensinar você a falar menos. Falar menos, isso mesmo, falar menos. Muito obrigado, Shirley. Foi muito bom dividir a mesa aqui com você desse programa nosso, que já é uma realidade e assim trazendo pessoas assim de relevância nacional, pessoas que fazem acontecer. É muito gostoso estar fazer parte, estar junto com essas pessoas. Muito muito gratificante para a gente aqui para nossa equipe, para o nosso projeto. Que maravilha. Eu vou desejar muito sucesso a vocês também, porque eu tô sentindo que vocês querem que eu fique aí ao lado de vocês, então vocês estão crescendo, eu tô crescendo junto, né? Vamos juntos, Vamos sim. Então, eu quero agradecer também a vocês, achei vocês super simpáticos, né? Adoro essas participações, eu sei o quanto ajuda as pessoas só em ouvirem um pouquinho sobre isso e fica aquele gostinho de quero mais, porque realmente o processo de comunicação é isso, é deixar esse gostinho de quero mais para as pessoas poderem pensar que sabem pouco ainda e que precisam aprimorar. Então, espero que as pessoas tenham compreendido a nossa mensagem, que busquem, porque é um diferencial muito grande, implica na parte financeira da nossa vida profissional, não é? A gente sabe o quanto isso é difícil e doloroso para as pessoas que não têm esse conhecimento ainda, e espero que muitas pessoas possam chegar para a gente dizendo o que os meus alunos já dizem, né? Sempre. Se eu soubesse que era assim, eu tinha feito antes. Quanto isso fez diferença na minha vida. Então, a todos vocês eu agradeço por terem ficado até agora, que eu tenho certeza que todos ficaram até agora, Sim, tá? Vamos ver o meu poder de encantamento com as pessoas aqui até agora. E espero que uma hora vocês possam estar comigo com mentorias, né? Ou em sala de aula, para que eu possa pegar nas mãos, olhar nos olhos e treinar ainda mais pessoas para deixar aí perfeitas para o mundo dos negócios. Bacana. Bacana. Obrigada, Shirley.